as 3 perguntas dos santos apóstolos e os sinais para o arrebatamento da igreja. Mateus capítulo 24, versículo 3, são as perguntas. E diz assim: E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Diz-nós quando serão estas coisas. A primeira pergunta era sobre a destruição de Jerusalém. E que sinal haverá da tua vinda? Os sinais para o arrebatamento da sua igreja. E o sinal do fim do mundo, que quando Jesus vier com poder e grande glória para a implantação do seu milênio aqui na terra. No Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 54, diz assim: E Jesus dizia também à multidão: Quando verdes a nuvem que vem do ocidente, logo dizeis: Lá vem chuva, e assim sucede. E quando assopra o vento sul, dizeis: Haverá calma, e assim sucede. Hipócritas, sabeis discernir a face da terra e do céu? Como não sabeis então discernir esse tempo? Então Jesus aqui fazia uma crítica acerca nós os homens, que sabemos discernir as coisas terrenas, mas as coisas espirituais não nos interessam, por isso não sabemos discernir esse tempo. Chegando no profeta Daniel, capítulo 12, e versículo 4, então o que diz aqui o profeta? E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Então, quando será o fim do tempo? Daniel interrogou. E o anjo disse: Olha, Daniel, é quando a ciência se multiplicar. Então, aí sim, está chegando o fim do tempo. E muitos correrão de uma parte para outra. Então, nós vemos aí que há 100 anos atrás, nós não tínhamos a ciência, não tinha se multiplicado. Nós não tínhamos um carro, não tinha avião, não tinha televisão, não tinha rádio, e assim sucessivamente. A internet, o computador, não tínhamos. A ciência ficou quase 2000 anos sem se desenvolver, desde os dias de Jesus até 100 anos atrás. Mas, como dizia aqui o anjo ao profeta Daniel, a ciência se multiplicará. E muitos correrão de uma parte para outra. Nós vemos aí os nossos filhos, a nossa geração, deslocando assim do seu estado e para ir a outros estados em procura de emprego, de melhora. E muitas vezes até mesmo saindo da sua própria nação para outras nações e em busca de melhora. Então, cumprindo aí o que o profeta disse: e muitos correrão de uma parte para outra. Então, são sinais, além dos quais, no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, quando o Senhor Jesus foi interrogado, e ele falou assim, né? Muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Tem surgido muitos em nome de Jesus, né? Muitas religiões falsas, muitos líderes religiosos falsos, dizendo salvação é só na minha igreja. Então aí quando nós dizemos assim, salvação só na minha igreja, estamos dizendo que a nossa igreja é uma salvadora. Aí Salvador é somente Jesus, não há outro Salvador. Ele é o único ministro da salvação. Então está acontecendo em nossos dias. E mais, ouvireis de guerras e rumores de guerras. E se levantará nação contra nação e reino contra reino. E haverá fomes, pestes e terremotos. Nós comentamos isso aí no vídeo de ontem, sobre esses sinais que iriam preceder o arrebatamento da Igreja de Jesus, no capítulo 24, e a partir do versículo 1 até o versículo de número 8. Então encontramos também aqui nos Salmos, Salmo 46, número 46, que diz assim, o salmista cantava dizendo: Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. Naqueles dias de angústia, Ele será para nós o nosso socorro. Porque temos promessa de não estarmos aqui no Apocalipse, os dias de angústia que virão sobre a face da terra. Porque o Senhor disse: como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei no dia da tentação que há de vir sobre todo mundo. E ainda mesmo no profeta Daniel, capítulo 12, diz: naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levantará pelos filhos do teu povo,
E haverá um tempo de angústia tal qual nunca houve, mas naqueles dias livrar-se-á o seu povo, todo aquele que tiver o seu nome escrito no livro da vida. Então, o verso 2 do número 46 do Salmo continua: pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude. A terra já se mudou do seu lugar. Ainda que a terra se mude, era um sinal que a terra mudaria. E o que diz lá a ciência, nos nossos dias, no terremoto do Chile, em 2010, a ciência diz que foi a Terra se mudou do seu eixo imaginário, é 1 milésimo de segundo, mas houve uma mudança, a Terra se mudou. E aí continua dizendo: e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. E os montes já se transportaram para o meio dos mares. São o aquecimento global, as grandes geleiras do Polo Sul vai se derretendo e as grandes montanhas vai adentrando a mar afora. E assim o mar aumentando as suas águas e agitado as suas ondas e engolindo até cidades marítimas. Então, cumprindo aí esse sinal que diz: ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. E já aconteceu. O versículo 3 diz: e ainda que as águas rujam e se perturbem. As águas já rugiram e já se perturbaram. Os grandes maremotos, que também têm engolido cidades ali nos Estados Unidos, né? E em todo o mundo. Então, as águas já rugiram e já se perturbaram. E ainda que os montes se abalam pela sua braveza, os montes também já se abalaram pela sua braveza, que são os grandes vulcões que entrou em erupção e engoliu cidades, né? Tudo isso nós temos já visto em nossos dias. Mas continua assim dizendo: as nações se embraveceram e os reinos se moveram. Então, realmente as nações estão embravecidas, os reinos já estão se movendo do seu lugar, guerras e rumores de guerra. Nós vemos aí o limiar de uma terceira guerra mundial, estamos vendo o rumor de uma terceira guerra mundial, a Coreia do Norte ali ameaçando o mundo com os armamentos nucleares, né? E aí um rumor de uma terceira guerra, como disse assim aqui, né? As nações se embraveceram e os reinos se moveram do seu lugar. Tudo isso está cumprindo o que Jesus falou acerca da sua vinda, são os sinais para o arrebatamento da sua igreja. Mas no versículo 8 do Salmo 46 diz assim: vinde e contemplai as obras do Senhor, vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolação tem feito ele na terra. O Senhor fará grande desolação na terra nos dias do Apocalipse. Mas o versículo 9 diz: é ele que faz cessar as guerras até o fim da terra, é ele quem quebra o arco e corta a lança e queima os carros no fogo, é ele quem vai dizer assim: sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações e serei exaltado sobre a terra. Então, realmente o Senhor virá para acabar com as guerras, com todos os armamentos de guerra, com o arco, cortar a lança e quebrar o arco e queimar os carros de guerra no fogo. E dizer a todas as nações: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, eu que sou comando a terra, eu serei exaltado entre as nações e eu serei exaltado em toda a terra. E nós dizemos assim: Maranata, ora vem Senhor Jesus. E você que ouve também diga: vem. E aquele que tem sede, venha. E se quiser, tome de graça da fonte da água da vida, porque o Espírito Santo e a esposa do Cordeiro, a sua igreja, está dizendo a todos: venha. E está dizendo também para Jesus: vem, Jesus, nós estamos te esperando nesses dias em que os sinais nos mostram realmente vai se cumprir. Jesus está voltando. Ora vem, Senhor Jesus. Amém e amém.